Meus amigos, nossa apresentação tem por objetivo apresentar as semelhanças e as diferenças entre os governos do ditador nazista Adolf Hitler, que governou a Alemanha de 1933 a 1945, e o do atual presidente dos Estados Unidos, por pretensões a ditador, o neofascista Donald Trump. Para efeito da nossa apresentação, nós vamos analisar inicialmente o nazismo e o fascismo, como eles surgiram, as circunstâncias que levaram ao seu surgimento. Vamos analisar, além do nazismo e do fascismo, o neofascismo nos Estados Unidos, como ele surgiu, os fatores determinantes do seu surgimento. E, no final, faremos a apresentação das semelhanças e diferenças entre o governo de Hitler e o governo de Trump. Portanto, vamos começar falando sobre o nazismo e o fascismo. De início, é importante observar que o fascismo foi um movimento político que surgiu na Itália após a Primeira Guerra Mundial, na década de 1920, sob a liderança de Benito Mussolini. Além do regime de Mussolini, na Itália são considerados fascistas o regime nazista da Alemanha de Adolf Hitler e a ditadura de Francisco Franco na Espanha, entre outros, como, por exemplo, o caso de Salazar em Portugal, que se estabeleceram entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na década de 1930. O fascismo e o nazismo, meus amigos, representaram uma reação das forças conservadoras, respectivamente da Itália e da Alemanha, contra a ascensão dos trabalhadores ao poder, após a vitória do socialismo na União Soviética, em 1917, e se baseava em concepções fortemente nacionalistas e no exercício totalitário do poder, portanto, contra o sistema democrático e liberal. Além de ser repressivo ante as ideias social-democratas, socialistas e comunistas. O fascismo, implantado durante a década de 1920, e o nazismo, implantado durante a década de 1930, se baseavam em um Estado forte, totalitário, que se afirmava encarnar o espírito do povo, no exercício do poder, por um partido único, cuja autoridade se impunha através da violência, da repressão e da propaganda política. O líder fascista é uma figura que está acima dos homens comuns. Mussolini era denominado como Il Duce, que deriva do latim dux, general, que significa general. E Hitler era chamado de Führer, que significa condutor, guia, líder, chefe. Ambos eram lideranças messiânicas e autoritárias, com poder que era exercido de maneira unilateral, sem consulta a ninguém. Na Alemanha, o fascismo recebeu a denominação de nazismo, como já lhes falei. Este movimento teve também um forte componente racial, que defendia a superioridade da raça ariana e procurava exterminar os judeus, os ciganos, os homossexuais e os negros. O fascismo e o nazismo, meus amigos, se caracterizavam também pelo nacionalismo agressivo, militarismo e imperialismo, a serviço das classes dominantes dos respectivos países, pelo culto do chefe, pelo anticomunismo, pela ditadura.
Para pôr em prática os seus princípios, o fascismo e o nazismo ignoraram os direitos individuais dos cidadãos. O parlamento foi transformado em um simples órgão consultivo e foi criada a polícia política, que esmagava toda a oposição ao regime. O fascismo e o nazismo serviram de modelo a diversas outras ditaduras que se implantaram na Europa no período entre as duas guerras mundiais, entre as quais as ditaduras de Franco na Espanha e de Salazar em Portugal, razão pela qual o fascismo passou a se enquadrar também como regime ditatorial totalitário de extrema-direita. Tanto o fascismo como o nazismo, meus amigos, foram considerados pelo marxismo dos anos 20 e 30 do século passado essencialmente como contra-revoluções, para fazerem frente ao perigo da Revolução Socialista na Europa, onde ocorreram situações revolucionárias que desestabilizaram os regimes democráticos liberais após a Revolução Socialista na União Soviética em 1917, que inspirava os trabalhadores na luta pelo poder, pela conquista do poder. Naquela época, todos os partidos de caráter fascista defendiam a necessidade de um regime ditatorial totalitário. A eliminação das liberdades democráticas era fundamental para destruir as organizações dos trabalhadores adeptas do socialismo. Portanto, meus amigos, o que eu tinha lhes apresentar sobre o caráter, a natureza e como o nazismo e o socialismo surgiram no mundo foi o que nós acabamos de apresentar. Agora vamos falar sobre o neofascismo nos Estados Unidos. Na era contemporânea, nos Estados Unidos, o neofascismo cresceu no solo de uma democracia madura em crise. O nascimento do neofascismo sob o comando de Donald Trump nos Estados Unidos resultou fundamentalmente de seu declínio econômico e da perda da hegemonia do país na cena mundial em um prazo temporal muito curto. Todas as relações mundiais dos Estados Unidos se modificaram profundamente nos últimos tempos, sendo obrigado a compartilhar com outros países o poder em escala mundial. A era em que os Estados Unidos procuravam impor sua vontade no cenário internacional, nos planos econômico e militar, acabou. Foi o que ocorreu a partir da grande recessão de 2008 nos Estados Unidos, que fez com que se acelerasse a crise geral do sistema capitalista mundial e a mudança geopolítica de longo prazo, anunciando o declínio do poder norte-americano e da influência europeia e a ascensão da China como potência economicamente dominante. Donald Trump representa uma reação dos Estados Unidos visando reverter esta tendência. Donald Trump faz parte de uma internacional de extrema-direita neofascista que está sendo construída no mundo, com financiamento robusto de alguns grupos econômicos, de alguns grandes grupos econômicos, visando oferecer resistência à ascensão da China como potência hegemônica. O neofascismo nos Estados Unidos, meus amigos, surgiu, portanto, como resposta pela preservação da supremacia norte-americana no mercado mundial e no sistema internacional, envenenando a consciência de dezenas de milhões de norte-americanos com o nacionalismo exaltado. O neofascismo dos Estados Unidos responde ao ressentimento de setores das camadas médias da população americana diante do seu empobrecimento e do fim do sonho americano de prosperidade. O neofascismo nos Estados Unidos é uma manifestação de caráter racista contra os imigrantes, de rancor machista contra uma nova onda feminista, de histeria homofóbica contra os LGBTs e de negacionismo ao aquecimento global. Trump é um caudilho neofascista
sendo a expressão de um movimento de massas reacionário, apoiado por frações da burguesia norte-americana, diante da ininterrupta decadência dos Estados Unidos no mundo. O slogan MAGA, Make America Great Again, torne a América grande de novo, do neofascismo trumpista, é uma expressão tipicamente neonazista. Hitler também buscava isso, tornar a Alemanha grande de novo. É uma cópia do slogan hitlerista. O governo neofascista de Trump é responsável pela atroz deportação em massa de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. O MAGA é um dístico trumpista de um nacionalismo radicalizado e perigoso. É uma mensagem implícita de expurgo e uma óbvia proposta de higiênica limpeza étnica do país. O MAGA é uma clara exaltação do egocentrismo etnocêntrico de Trump. Trump responde, portanto, à demanda por uma liderança forte para lidar com a decadência dos Estados Unidos no mundo, de resistência às pressões imigratórias que vêm da fronteira do México, ao ressentimento diante do desemprego existente no país, os baixos salários existentes no país e os precários empregos de trabalhadores de renda média existentes no país, a ruína de pequenos empresários existentes no país e o peso dos impostos diante da regressão econômica, a pauperização da população diante da inflação dos custos de habitação, educação e saúde, a necessidade de combate ao crime organizado, que está muito fortemente presente no país, a imposição de autoridade na disputa política entre as instituições existentes, a perda do orgulho nacional diante da regressão econômica dos Estados Unidos e a ascensão da China. Isso é o que representa Trump como resposta dos Estados Unidos para tentar reverter essa situação. O projeto político de Trump para os Estados Unidos é a implantação de um regime bonapartista, que significa a subversão do regime presidencialista democrático liberal estabelecido nos Estados Unidos. O que é que significa bonapartismo? Bonapartismo é derivado de Napoleão Bonaparte, que governou a França de forma ditatorial. Significa um regime autoritário em que a presidência se eleva acima das outras instituições, o Congresso e o Judiciário, que é o que Trump busca, e concentra poderes excepcionais em nome da defesa da unidade da nação. E isso Hitler fez na década de 30 e Trump procura fazer nos Estados Unidos na era contemporânea. O projeto de Trump, apoiado na mobilização de um movimento de massas de ressentidos e desesperados existentes nos Estados Unidos, movido pelo slogan Make America Great Again, sugere o plano de um regime autoritário, que, dependendo das condições da luta político-social, pode mudar os freios e contrapesos históricos do regime democrático dos Estados Unidos. Em outras palavras, Trump busca implantar uma ditadura nos Estados Unidos, por ele comandada. Trump vem improvisando um plano econômico e social híbrido, ao mesmo tempo protecionista e ultraliberal, com ênfase na aplicação de tarifas alfandegárias extremamente elevadas contra todos os países que comercializam com os Estados Unidos, e a expulsão de pelo menos 11 milhões de imigrantes ilegais. Sua estratégia é reposicionar os Estados Unidos no mercado mundial contra a China. Trump não se apoia em um partido fascista, como fez Hitler na Alemanha. O que é que ele fez? Ele usou
como instrumento eleitoral o Partido Republicano, que está se fascistizando, que está se tornando fascista. Mas esta debilidade orgânica do Trump foi compensada amplamente pela mobilização de um movimento de massas dentro do Partido Republicano, o MAGA, que tem uma característica neofascista. Trump poderá construir um partido a partir do controle do Estado norte-americano, ao contrário do que fez Hitler na Alemanha nazista, que constituiu o partido antes de conquistar o poder do Estado alemão. Uma amostra da truculência do neofascismo nos Estados Unidos foi apresentada no dia 6 de janeiro de 2021, quando uma horda neofascista, instigada por Trump, durante seu primeiro mandato presidencial, invadiu o Congresso americano, o Capitólio, e provocou a paralisação da sessão realizada para contar os votos do colégio eleitoral e certificar a vitória de Joe Biden na eleição presidencial de novembro de 2020. A última etapa formal do processo eleitoral antes da posse do Joe Biden em 20 de janeiro de 2021. Donald Trump fez discurso incitando uma multidão para que invadisse o Capitólio e impedisse a homologação da vitória de seu adversário. A insurreição de 6 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos, guarda muitas semelhanças com Putsch, a tentativa de golpe de Estado. O Putsch de Munique, que foi a tentativa de golpe de Estado de Hitler em 8 e 9 de novembro de 1923. E a tentativa do golpe de Estado no Brasil por neofascistas, comandados por Jair Bolsonaro em 8 de janeiro de 2023. Os invasores do Capitólio, alguns fantasiados e outros portando armas, ocuparam o plenário das duas casas do parlamento, destruíram equipamentos imóveis e obrigaram os congressistas e o vice-presidente Mike Pence, que presidia a sessão como presidente do Senado, a se esconderem em suas salas sob a proteção dos agentes de segurança. Ocorreu nos Estados Unidos o que aconteceu em 2023, em fevereiro de 2023, no Brasil, quando os neofascistas bolsonaristas depredaram a sede dos três poderes da República em nosso país. Uma mulher foi baleada e morreu diante dos invasores do Capitólio. Uma mulher foi baleada e morreu. Outras 3 pessoas também morreram por conta de emergências médicas. Donald Trump cruzou uma linha que jamais um presidente norte-americano havia ultrapassado. Foi uma tentativa de um golpe de Estado, com Trump tentando impedir o fluxo normal da democracia nos Estados Unidos. No atual governo Trump, muitos dos direitos constitucionais estão sendo corroídos, se não diretamente atacados nos Estados Unidos. Trump compromete os interesses dos trabalhadores, dos pobres, das pessoas negras e indígenas, dos imigrantes indocumentados e das pessoas transgênero. Enquanto ao mesmo tempo concede aos bilionários e a 1% mais rico ainda mais poder e controle. A administração Trump não apenas está consolidando a posição dos ultra-ricos nos Estados Unidos, mas está fazendo isso de forma semelhante em certos aspectos àquelas usadas pelos fascistas e nazistas na década de 1930. Então, meus amigos, o que eu tinha lhes falar sobre o neofascismo nos Estados Unidos é exatamente isso que eu apresentei até o presente momento. Agora vamos lhes falar sobre as semelhanças e diferenças entre Hitler e Trump. A análise da evolução do neofascismo nos Estados Unidos, que nós apresentamos até o presente momento, permite constatar que Donald Trump não é a reencarnação de Adolf Hitler, mas há muitas semelhanças
entre algumas das ações do governo Trump em 2025 e do governo nazista em 1933. Os períodos em que Hitler e Trump chegaram ao poder exibem muitas semelhanças sinistras, mas também diferenças claras, durante seus respectivos primeiros dias de governo repressivo. Hitler conseguiu implementar uma série de políticas e decretos que desmontaram as instituições democráticas da República de Weimar, existente na Alemanha, em um período relativamente curto. Já Trump está tentando fazer a mesma coisa nos Estados Unidos, durante o atual mandato presidencial. Para identificar as semelhanças e diferenças entre Hitler e Trump, é importante observar que, a respeito de Hitler, em 27 de fevereiro de 1933, um incêndio destruiu e danificou seriamente o edifício do parlamento, o Reichstag, em Berlim. Em resposta, Hitler, que na época era chanceler, emitiu uma série de decretos, sendo o principal deles o decreto do incêndio do Reichstag, para a proteção do povo e do Estado. Decreto este que aboliu muitas das liberdades civis e foi usado para prender aqueles considerados inimigos do nazismo. Ele proibiu publicações que fossem declaradas inimigas do Estado nazista e, além disso, suspendeu o habeas corpus, a privacidade do correio e do telefone, a liberdade de expressão e de imprensa, o direito à reunião pública e as proteções contra buscas e apreensões em residências e propriedades. 6 dias após um boicote nacional às empresas judaicas, Hitler promulgou uma lei que removeu judeus e qualquer outra pessoa considerada desleal ao regime do serviço público e de cargos docentes. Em 2 de maio de 1933, um dia após o feriado internacional dos trabalhadores, ou seja, o dia do trabalho, Hitler dissolveu todos os sindicatos livres. Os nazistas criaram a Frente Alemã do Trabalho, a qual todos os trabalhadores eram obrigados a se filiar. Claro que essa Frente Alemã do Trabalho controlada pelos nazistas. Os nazistas criaram essa Frente Alemã do Trabalho. Greves, negociações coletivas e quaisquer outras ações iniciadas pelos trabalhadores foram proibidas no país. Os nazistas aprovaram leis contra os homossexuais, impuseram restrições sobre quem podia ser admitido em instituições de ensino superior, reescreveram livros didáticos para refletir a visão racista, nazista da história e da cultura, e iniciaram o rearmamento da Alemanha. Em 1935, os nazistas promulgaram as leis de Nuremberg, que negavam sistematicamente ao povo judeu uma posição igualitária na sociedade. Então, isto é o que representou, em síntese, a ação de Hitler nos seus primeiros dias de governo na Alemanha. Quanto a Trump, seus primeiros dias de governo se caracterizaram como os de Hitler, por uma enxurrada de decretos executivos autoritários, que ele emitiu desde sua posse em 20 de janeiro de 2025, muitos dos quais os tribunais americanos consideram ilegais. Trump rasgou os acordos comerciais que os Estados Unidos tinham com vários países, aplicando tarifaços contra produtos importados pelos norte-americanos, na vã esperança de que suas políticas tarifárias melhorarão a economia americana, forçarão empresas a se mudarem para os Estados Unidos, compensarão o déficit orçamentário do governo e aumentarão a receita do governo federal, já que prometeu a seus apoiadores bilionários que fará um corte de impostos para os super ricos até o fim do ano. Para cumprir sua promessa eleitoral aliás, antes de falar sobre imigração, é importante destacar que, no caso do Brasil, o tarifaço foi aplicado não apenas com o objetivo não apenas para atender os objetivos que há pouco lhes apresentei,
de proporcionar as condições de redução do déficit orçamentário do governo e aumentar a receita do governo federal. Mas houve um outro fator também, e no caso específico do Brasil, que o tarifário foi feito com o propósito de evitar que Bolsonaro sofresse as penas da lei pelos crimes que praticou durante seu governo, na tentativa de golpe de Estado. Então Trump tentou chantagear o governo brasileiro, colocando a alternativa de não tarifar o Brasil com a condição de evitar a prisão de Bolsonaro. Mas, voltando a lhes falar sobre o que estávamos apresentando, é importante destacar que, para cumprir sua promessa eleitoral sobre imigração, Trump fez todo o possível para aumentar o número de deportações de trabalhadores indocumentados, supostamente expulsando primeiro imigrantes condenados por crimes. Promoveu a deportação de estudantes internacionais pró-palestinos e evocou a Lei dos Inimigos Estrangeiros de 1796, sob a alegação de que a gangue venezuelana Trem de Aragua invadiu o país e está em guerra com os Estados Unidos, em flagrante desrespeito ao devido processo legal. Tudo isso foi feito em flagrante desrespeito ao processo legal, com relação à deportação de imigrantes, mesmo aqueles indocumentados. Trump tentou interferir na educação superior, com a Universidade de Harvard, Columbia, entre outras. Harvard, é importante destacar que resistiu e ainda continua resistindo à interferência de Trump na universidade. Mas houve interferência não apenas em Harvard, como Columbia, entre outras, e sobre grandes escritórios da advocacia que defendem clientes que ele considera inimigos. Não há dúvidas que há uma semelhança evidente entre o governo Hitler e o governo Trump, e entre o movimento nazista e o culto trumpista MAGA, Make America Great Again. É importante destacar, meus amigos, o que disse ao jornal The New York Times e à revista The Atlantic, um general da Marinha reformado e chefe de gabinete que trabalhou por mais tempo com Trump, o general John Kelly, que durante seu primeiro mandato como presidente, Trump deixou claro para ele, John Kelly, que admirava Hitler e desejava ter seu poder autoritário. Kelly relatou que Trump teria dito repetidas vezes, em particular, que Hitler fez algumas coisas boas e que Trump queria ter o tipo de generais alemães que serviram a Hitler e cometeram crimes de guerra indescritíveis durante a Segunda Guerra Mundial. Kelly declarou, o general Kelly, que trabalhou com Trump, foi seu chefe de gabinete. O general Kelly declarou estar convencido de que Trump é um fascista. Em sua entrevista ao New York Times, o general da Marinha John Kelly conceitou o que é ser fascista e disse que Trump se encaixa nela. Qual é o conceito de fascismo do John Kelly? Ele disse o seguinte, que é uma ideologia e um movimento de extrema-direita, autoritária e ultranacionalista, caracterizado por uma liderança ditatorial, autocracia centralizada, militarismo, supressão da oposição com o uso da força, crença em uma hierarquia social natural, e que Trump certamente se encaixa na definição geral de fascista, sem dúvida. Kelly disse a The Atlantic que Trump gostaria que os generais americanos agissem como generais nazistas de Hitler. O general John Kelly disse que decidiu revelar o que sabe sobre Trump, porque teve medo de suas declarações, a de Trump, de que quer usar as Forças Armadas dos Estados Unidos contra seus adversários políticos e dissidentes. A ação recente de Donald Trump de enviar a Guarda Nacional, as Forças Armadas, para cidades governadas pelo Partido Democrata, confirma
a afirmação de John Kelly, inclusive até de forma ilegal, que quem deveria, digamos assim, convocar a Guarda Nacional deveria ser os governadores de estado e não o presidente da República. Então, o Trump, ao enviar a Guarda Nacional para as cidades governadas pelo Partido Democrata, confirma a afirmação de John Kelly de que Trump pretende usar as Forças Armadas dos Estados Unidos contra seus adversários políticos dissidentes, como fez Hitler na Alemanha na década de 30. E o que é que o Trump fez? Ele enviou a Guarda Nacional para as cidades governadas pelo Partido Democrata na Califórnia, em Washington, D.C., e pretende realizar em Maryland, Chicago e Nova York, sob o pretexto de combater o crime. Bem como enviar os fuzileiros navais para as águas do Caribe, isso já está sendo feito, além de já ter enviado 10 caças F-35 para uma base aérea em Porto Rico, elevando a tensão militar na região do Caribe, sob o pretexto de combater o tráfico de drogas e intervir na Venezuela. Ele chegou até a oferecer uma recompensa por quem contribuísse para informar sobre Maduro, que é o presidente da Venezuela. O general Kelly confirmou que Trump quer ser um ditador e que representa uma ameaça existencial à democracia dos Estados Unidos. Bem, agora nós vamos às conclusões da nossa apresentação. Pelo que acabamos de expor, meus amigos, podemos afirmar que o fascismo italiano não era igual ao nazismo alemão e sua obsessão antissemita. Quer dizer, o fascismo italiano não tinha obsessão antissemita. E era diferente também do franquismo espanhol, que buscava a preservação formal da monarquia. E era diferente também do salazarismo em Portugal, devido ao seu fanatismo católico. Cada um tinha suas peculiaridades. Movimentos fascistas em muitas outras nações, inclusive no Brasil, como o integralismo, existiram no mesmo período histórico. Mas apesar de suas diferenças, todos eram expressões de uma mesma corrente e merecem a qualificação de fascistas. Quanto às diferenças entre fascismo e neofascismo, as mais importantes são, em primeiro lugar, que o neofascismo não conta com forças paramilitares como as SS e SA nazistas, que caracterizavam a versão antiga do fascismo. Não no sentido de que seja desprovido delas, mas as mantém em um papel de reserva nos bastidores. E, em segundo lugar, que o neofascismo não afirma ser socialista, para atrair os trabalhadores como fizeram o fascismo e o nazismo. Pode-se afirmar, meus amigos, que o neofascismo não é uma cópia do fascismo. O programa do neofascismo não leva à expansão do aparato estatal, como aconteceu na Itália, na Alemanha, no Japão, durante as décadas de 30 e 40. O neofascismo, diferentemente do fascismo, que buscava a expansão do aparato estatal, se inspira no pensamento neoliberal, em seu apelo para reduzir o papel econômico do Estado em favor do capital privado. No entanto, é importante observar isso como eles afirmar. No entanto, a necessidade de reprimir movimentos de resistência poderá fazer com que ele siga na direção oposta, ou seja, fortaleça o papel do Estado para defender os interesses das classes dominantes, os interesses do neofascismo. E, além disso, não é descartável a possibilidade de que até grupos paramilitares neofascistas
como foram a SS e a SA no nazismo, venham surgir no Brasil. No Brasil e nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. No entanto, a necessidade de reprimir os movimentos de resistência poderá fazer com que ele siga, portanto, na direção oposta ao que defende o neoliberalismo. Enquanto o fascismo do século XX cresceu no contexto da grave crise econômica que se seguiu à Primeira Guerra Mundial e atingiu seu auge com a Grande Depressão Econômica em 1929, o neofascismo cresceu com o agravamento da crise do neoliberalismo, especialmente após a grande recessão resultante da crise financeira de 2007-2008. Enquanto o fascismo no século XX surgiu para combater o avanço do socialismo no continente europeu, o neofascismo surgiu em consequência do fracasso do capitalismo neoliberal e do ressentimento racista e xenófobo contra as ondas crescentes de imigração que acompanharam a globalização neoliberal e resultaram das guerras que esta última alimentou, paralelamente ao colapso das regras do sistema internacional. Pelo que acabamos de expor, meus amigos, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que Donald Trump é um neofascista ou um fascista da etapa histórica em que vivemos. Trump representa um perigo, não apenas para a democracia nos Estados Unidos, mas também para a estabilidade do sistema internacional. O tarifaço aplicado contra todos os países que mantêm relações comerciais com os Estados Unidos e a ingerência do governo Trump nos assuntos internos do Brasil e de outros países são apenas uma faceta deste perigo para o sistema internacional e para a paz mundial. A mudança recente do nome do Departamento de Defesa para o Departamento de Guerra mostra o caráter belicista do neofascista governo Trump. Em síntese, Trump representa um perigo muito grande para os Estados Unidos, para o sistema internacional e para a própria humanidade. A ascensão de Trump ao poder nos Estados Unidos representa uma fortíssima inflexão reacionária em todo o mundo. Vai ser preciso uma luta, como nunca houve ao longo da história da humanidade, para derrotar o neofascismo nos Estados Unidos e no mundo. Trump é o Hitler contemporâneo, que precisa ser derrotado dentro e fora dos Estados Unidos. Espero que ele tenha o mesmo destino que todos os ditadores não fascistas, ou melhor, todos os ditadores fascistas e nazistas que sucumbiram no século XX, na segunda metade do século XX. Bem, para efeito da nossa apresentação, nós nos apoiamos em várias publicações. A primeira, de nossa autoria, é um artigo que tem como título Fascismo e sua evolução ao longo da história. Isso está disponível no site do academia.edu. Levamos em conta também um artigo de David Cavendish. O título do artigo é Trump e Adolf Hitler, os primeiros 100 dias. Isso está disponível no site radiopealbrasil.com.br. Levamos em conta também um artigo de James Risen. Não podemos ter medo de comparar Trump a Hitler. Isso está disponível no site intercept.com.br. E, finalmente, nós levamos em conta a publicação de Valério Arcari. Trump é um neofascista? Isso está disponível no site operandemundi.uol.com.br. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes falar sobre o governo, sobre os governos de Hitler e de Trump, com suas semelhanças e diferenças. Espero ter sido esclarecedora a nossa apresentação e finalizo deixando um forte abraço para todos.